Bem, pessoal, continuando aí a última unidade que a gente estava falando aí de Pitágoras, a gente vai dar continuidade a ela, né? Foi mais uma unidade aí que eu dividi em duas partes para a gente não ficar com vídeos extremamente grandes e vamos dar continuidade a ela a partir da parte, né? Começando na parte de áreas de figuras planas. A gente tem, né? Para medir um comprimento, criamos um comprimento padrão e que comparamos a outros comprimentos. Foi estranho esse início aí, né? Para medir a extensão de uma superfície, procedemos de mesma da mesma maneira, de maneira parecida, né? Analógica, próxima. Criamos uma superfície padrão, que será a nossa unidade de área, e a comparamos com outras superfícies. A superfície padrão mais comum é um quadrado de lado unitário. Então, se é um quadrado de lado unitário, é um quadrado com lado 1. Se é um quadrado, todos os lados dele têm valor 1, que passará a ser nossa superfície de área unitária. Cobrimos, então, a superfície com, com esse padrão, de maneira que não haja superposição. Contamos os números de quadrados unitários. Este número é a área de superfície. Caso não consigamos cobrir a superfície inteiramente, recorremos a quadrados cada vez menores que cabem em um número inteiro de vezes em nosso quadrado unitário. Em um processo de aproximações sucessivas, a figura abaixo, ao lado, né, da ideia do processo. Na verdade, aí a gente não, ele está mostrando como era feito antigamente. Que aí, ó, quantos quadrados inteiros a gente vai ter, a gente vai contar, e depois esses quadrados que não estão inteiros, ó, nesses pedaços de quadrados que estão preenchidos, mas não preencheu o quadrado inteiro, a gente vai botando mais quadradinhos, até que a gente consiga cobrir toda a figura que a gente quer com quadrados unitários, para a gente poder fazer a soma desses quadrados, saber a área dessa figura, né? Um método bem antigo já. No sistema de medidas internacional, a unidade de medida de área é o metro quadrado. Então, quando a gente falar de área, a gente está falando em metro quadrado, a não ser quando a questão nos der as medidas em centímetros e por aí vai, né? Um quadrado de 1 metro de lado, seus submúltiplos são os decímetros quadrados, o dm, o centímetro quadrado, né? O cm, o milímetro ao quadrado, o mm, que são quadrados de lado um decímetro, 1 centímetro e 1 milímetro, respectivamente. Seus múltiplos são de, decâmetro, DAM ao quadrado, o hectômetro ao quadrado, né, que é HM, e o quilômetro quadrado. Então, a gente partindo do metro, os seus múltiplos são os seus submúltiplos, né, que são menores que eles, são o milímetro, o decímetro e o centímetro, né? Na verdade, na ordem inversa, né, que é decímetro, centímetro, milímetro, né, porque é por 10, por 100, por 1000. É como se eu estivesse dividindo, tá? E como se eu estivesse multiplicando, eu tenho o decâmetro e o hectômetro quadrado e o quilômetro, né, que são múltiplos do metro quadrado, né? A tabela a seguir faz as conversões, ó. Se eu tenho, aí os expoentes vai ser o mesmo número de zeros que eu tenho aqui. Se eu tenho número com vírgula, expoente negativo.
né? Se a vírgula está andando para a esquerda, ó, andou para a esquerda, expoente positivo. Se a vírgula andou para a direita, expoente negativo. Isso é bom lembrar. Área do retângulo. Retângulo é um quadrilátero que tem 4 ângulos retos. É o quadrilátero mais simples de se medir a área. Por isso, será usado como referência para o cálculo de área dos outros quadriláteros. Veja a figura. Ó. Se eu tenho um retângulo, né? Ó, no método antigo, né, eu fazendo toda a área dele em quadrados unitários, de 1 centímetro no caso, eu tenho que esse retângulo tem 1, 2, 3, 4 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Né? 4 por 6. O retângulo da figura tem lado de 4 e lado de 6. É fácil ver que cabem 4 vezes 6, 24 quadrados de 1 centímetro em sua superfície. Por isso, sua área é 24 centímetros quadrados. Motivado por exemplos como esse, vamos definir a área do retângulo de lados B e H, chamado de base e altura, como sendo igual a B e H. Aí a gente tem B e H, e a gente tem que o cálculo da área de um retângulo é base vezes altura. De um quadrado. O quadrado é um retângulo de lados congruentes. Se ele tem lados congruentes, são lados iguais. Então, se a gente partindo do pressuposto da fórmula do retângulo, se ele é um quadrado, ele é um retângulo de lados congruentes, a gente vai partir da mesma fórmula, né? Que é base vezes altura. Só que se ele tem os lados iguais, se a altura e a base é a mesma coisa, é o mesmo tamanho, então vai ser lado, qualquer um deles, ao quadrado, né? Assim, a área do quadrado é L igual a E do quadrado de lado L é igual a L vezes L igual a L ao quadrado. Então, se é um quadrado, vai ser um lado, o valor do lado ao quadrado. Área do paralelogramo. Que palavra bonita, né? Um paralelogramo é um equilátero que tem seus lados opostos paralelos. No paralelogramo, lados opostos são iguais. Então, eles têm dois lados paralelos, 2 a 2, e esses lados são iguais. Né? Dizemos que duas figuras planas são equivalentes quando têm a mesma área. Na figura abaixo, devido à congruência dos triângulos AMD e DMNC, percebemos que o paralelogramo ABCD é equivalente ao retângulo BCNM. O paralelogramo ganha um retângulo, o triângulo AMB, mas perde o triângulo DCM. Então, no paralelogramo, se eu fosse considerar o paralelogramo, esse lado, esse lado e esse lado, eles são paralelos 2 a 2. Só que eu posso, tracei a altura aqui, cortei, e esse lado aqui, eu posso encaixar aqui, Então, eu perdi esse lado aqui, eu ganhei esse lado aqui, mas perdi esse lado aqui, correto? Então, ou vice-versa, tanto faz. Então, se eu fazendo essa adaptação, eu tenho que o paralelogramo vai ser a mesma área do retângulo. Então, a gente pode usar a mesma fórmula. Como a área do retângulo da figura é dada por BC vezes MB, igual a AD vezes MB, a área do paralelogramo vai ser a AD, de A a D, e de M vezes MB. Então, vai ser base vezes altura. Mesma coisa, mesma fórmula do retângulo. Ou seja, o produto de sua base pela sua altura. Sejam A, B e H, respectivamente, as medidas da base AD do lado AB da altura MB, sendo ômega a medida do ângulo BAD. No triângulo AMB temos, vamos lá, MB igual a AD vezes o seno do ângulo
altura igual a B. Ó, a gente vai ter aqui, ó, um paralelogramo, onde a gente fez um triângulo, né, com um dos seus lados e sua diagonal, e a sua base. Assim, a área do paralelogramo pode ser dada por AD vezes MB igual a A vezes B vezes seno do ângulo. Ou seja, pelo produto dos lados adjacentes vezes o seno do ângulo que há entre eles. Ó. Lados adjacentes são lados adjacentes e o ângulo que está entre eles. Como o ângulo oposto ao paralelogramo são suplementares e têm, portanto, o mesmo seno, podemos escolher qualquer dos ângulos para calcular a área. Aí, aqui, quando a gente tiver algum ângulo para calcular a área com base no ângulo, mas se a gente tem a altura e tem o valor da base, a gente consegue também trabalhar, porque a gente consegue usar Pitágoras, alguma coisa assim, para a gente descobrir isso tudo. Exemplo, ó, no paralelogramo ABCD, AB igual a 8 centímetros e AD igual a 7. Sabemos que o seu ângulo agudo mede 30 graus. Calcule sua área. Ó. AD vezes AB vezes AD vezes o, o ângulo, né? Ó. AB vezes AD, no caso que é base vezes lateral, vezes o seno do ângulo. Aí a gente tem aquela tabelinha linda e que a gente já aprendeu a fazer, né? Lá nos fundamental, que eu boto 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz quadrada em tudo, né? Porque raiz quadrada de 1 é 1, então vai ser 1 mesmo. Raiz quadrada em tudo, tudo sobre 2. E a tangente é fácil de eu fazer. A tangente vai ser a divisão da primeira pela segunda. 1 meio dividido por 3 raiz de 2. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Né? E assim vai. Dividido essa por essa vai dar 1. Dividido essa por essa, raiz de 3. Então, basicamente é isso. Aí vai ficar com o lado 8 centímetros, o outro lado 7 centímetros, o seno de 30 é meio, então vai ficar 8 vezes 7, 56, 56 vezes 1 meio, 28. Basicamente é isso. Área do losango. Um losango é um quadrilátero que tem os lados congruentes, mas suas diagonais são perpendiculares e se cruzam no ponto central. Aqui a gente tem, ó, um quadrilátero, só que suas diagonais se cruzam no centro, né? Na figura abaixo, percebemos que a área de cada triângulo EFO, né, que são esses triângulos formados né, pelas diagonais, né? Portanto, a área do losango é a metade da área do triângulo ABC. ABC é o triângulo aqui. Ou se eu tiver também, ó, eu posso calcular a área de um desses triângulos vermelhos, se eu tiver o valor dos lados das diagonais, e depois multiplicar por 4. Também pode ser. Assim, a área do losango é dada por ó, BC vezes AB dividido por 2. Então, traduzindo em miúdos, vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, que é igual a metade do produto das diagonais. Então, se eu multiplicar as diagonais e dividir por 2, eu tenho a área do meu losango. Gravem essas formulazinhas. Hein? Todo losango é um paralelogramo, sendo assim, para um losango de lado L, o ângulo agudo ômega podemos calcular
a área pelo produto do seno do ângulo, ou seja, a mesma coisa, né? Como ele é um paralelogramo, se eu tenho a medida de dois lados e um ângulo, eu consigo calcular a área pelo produto desses três elementos, né? Um ângulo vezes o outro, vezes o seno do ângulo que eu tenho entre eles. A área do trapézio. A área do trapézio, o trapézio é um quadrilátero, é todo quadrilátero que tem exatamente dois lados paralelos. Os lados paralelos são chamados de bases. Um trapézio que tem os dois lados oblíquos de mesma medida é chamado de trapézio isósceles. No caso aqui, ó, os lados paralelos são as bases, né? E os dois lados que são oblíquos são chamados de trapézios isósceles. Quando tem os quatro lados, né, de medidas diferentes, é chamado de trapézio escaleno. Nesse caso aqui, ó, os quatro lados de tamanhos diferentes. É chamado de trapézio escaleno se um dos lados forma um ângulo de 90 graus com a base, é chamado de trapézio retângulo, né? A mesma coisa, né? Se forma um ângulo de 90 graus com a base, chamado de trapézio retângulo, que a gente tem um exemplo aqui, ó, o retângulo, o isósceles e o escaleno. Para realizar a construção mostrada na próxima figura, tomamos dois trapézios congruentes, girando um deles de 180 graus em relação ao outro, e depois unimos os dois por um dos lados oblíquos. Como a inclinação é a mesma, os dois trapézios se encaixam perfeitamente, formando um paralelogramo. A base do paralelogramo é igual à soma das bases do trapézio e a altura do paralelogramo é igual à altura do trapézio. Como foram utilizados dois trapézios congruentes para formar o paralelogramo, a área do trapézio é a metade da área do paralelogramo. Então, basicamente, a gente vai partir da mesma fórmula, mas cortado pela metade, né? Lembrando que a área do paralelogramo é igual ao produto da base vezes a altura. Da base pela altura. Então, aqui, ó, base maior, que é essa daqui, ó, mais base menor, que é essa daqui, vezes a altura, dividido por 2, porque a gente usou dois trapézios, né? Mas se eu sei aqui, eu posso fazer um trapézio só, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Não preciso desenhar dois trapézios para ficar fazendo isso tudo, não. É só para a gente, esse desenho dos dois trapézios é só para a gente ver a dedução de como foi feita a dedução para essa forma. E a área do nosso triângulo, né? Nosso querido triângulo que a gente teve uma unidade só estudando ele. Tomemos dois triângulos congruentes. Se girarmos um em relação ao outro de um ângulo 180 graus, unimos os dois por um lado congruente. Construímos um paralelogramo conforme a figura abaixo. Vocês estão vendo que tudo a gente está saindo formando paralelogramos, né? Então, quando a gente usa 2, a gente vai dividir sempre essa área por 2, né? A área do triângulo corresponde à metade da área do paralelogramo. Temos, portanto, base vezes altura dividido por 2. Não precisa também desenhar o outro triângulo para fazer toda essa concepção. Você pode usar só os dados que o problema mesmo nos traz, né? À medida que o curso avançar, veremos outras relações de área do triângulo. E aí a gente vai poder fazer várias outras relações. Aqui a gente tem um exemplo, né? Calcular a área do triângulo obtuso abaixo. Eu tenho que ter cuidado, nesse caso aqui, por ele ser obtuso, a minha altura vai estar fora do triângulo, né? Aí aqui, ó, né? Aqui no caso a imagem já me deu que a altura dele é 3,5, então vai ser 6,5 que é a base, 3,5 que é a altura, dividido por 2 dá 11,375 centímetros quadrados. Na figura a seguir P, o ponto médio do segmento AD do paralelogramo ABC. Calcule a área em metros quadrados do triângulo APB, sabendo que a área do paralelogramo é 136. Ó.
APB. É um triângulo, né? Sejam B a medida do lado AD e H, a altura do paralelogramo em relação ao lado AD. Dessa forma, nós temos que B vezes H é igual a 136, né? Se tomarmos como base o triângulo do segmento, o segmento AP de medida B sobre 2, né? Porque aqui fala que P é o ponto médio, né? Então, aqui de A a D, o P está no meio, então é essa altura aqui dividida por 2. A altura relativa à base H, parará, 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 né? Então, a PB é dada por 1 meio vezes 2B, B sobre 2 vezes H. A metade, né? Porque tudo dividido por 2, vezes a altura, no caso aqui base, né? Esse eu tomei aqui como base. Na verdade, eu estou vendo esse triângulo assim, em pé. Então, isso aqui é a base é B sobre 2 e a altura é H. Então, eu vou ficar com B vezes H sobre 4 igual a 136. 130, B vezes H, no caso, B vezes H é 136, né? Porque eu tenho aqui que base vezes altura, que é a área do paralelogramo, ele me deu. 136 dividido por 4, 34. A área do triângulo retângulo não muda muito, né? Mas muda mais porque dependendo do modo que você vê-lo, a altura você vai ter que descobrir a altura. E dependendo, você já vai ter a altura. Mas a relação de fórmula é a mesma. Em um triângulo retângulo, cateto B e C e hipotenusa A, se tomarmos como base um dos catetos, o outro cateto é a altura. Então, se a gente toma o cateto menor como base, o outro cateto é a altura. Se a gente toma o cateto maior como base, o cateto menor é a altura. Assim, a área do triângulo retângulo é dada pelo mesmo conceito, né? Base vezes altura sobre 2. Ao escolhermos a hipotenusa como base, H, a altura relativa à hipotenusa, a área é dada por A vezes H sobre 2. Assim, para um triângulo retângulo, temos que A vezes H é igual a B vezes C. Então, essa relação a gente vai ter sempre. Mesmo que a gente tenha a hipotenusa, a relação vai ser sempre um cateto vezes o outro dividido por 2. Beleza, criosas? Qual o valor aqui a gente tem um exemplo, né? Qual o valor da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo de cateto 3 e 4? Sabemos que a hipotenusa vale 5, do exposto anteriormente. Então, A vezes H é igual a B vezes C. 5 vezes H é igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Vai ficar H é igual a 12 dividido por 5, vai dar 2,4. Basicamente isso aí. Então, galera, a princípio é isso, essa matéria sobre Pitágoras, sobre o teorema de Pitágoras, né, que a gente falou sobre Pitágoras, e sobre o cálculo de área de figuras planas. Façam um exercício para mim aí de 1 a 4, da página 159, e estou à disposição para qualquer dúvida. Grande abraço, fiquem com Deus.